Olá, eu sou a Raquel Branco. E eu sou a Joana Pedro. Sejam muito bem-vindos ao telejornal da turma de jornalismo televisivo do ano letivo 2018-2019. Este ano pedimos a palavra para falar de caminhos, o tema da Semana Cultural da Universidade de Coimbra, que decorreu entre 1 de março e 12 de abril de 2019. Foram 100 iniciativas, divididas entre espetáculos, conferências, debates, oficinas e exposições. Tudo para encontrar os caminhos que se podem perpetuar pela escrita, inventar onde não existem, percorrer e revisitar. Neste nosso telejornal, vamos seguir essa pista e procurar as encruzilhadas em que vive a nossa cidade. Vamos pensar sobre os caminhos que Coimbra abriu no passado, quando a universidade foi um farol para o país e para o mundo. Ou quando o Mondego foi a porta de entrada da Europa. Ou quando há precisamente 50 anos, a 17 de abril de 1969, os estudantes foram os primeiros a desafiar o regime e imaginar uma estrada para a democracia. Mas também queremos falar dos caminhos que Coimbra pode e deve rasgar no futuro. Daqui a pouco vamos ouvir Luís de Matos sobre a candidatura de Coimbra à Capital Europeia da Cultura em 2027, para tentar perceber se a cidade já está à altura do título ou se ainda há muita estrada para andar. Ainda vamos ter tempo para falar dos caminhos abertos às residências, para assistir à chegada das trotinetes elétricas e para conhecer quem luta contra os trajetos que a vida lhe parece impor. (1866 feridos e 124 mortos é a trágica contabilidade do IP3 nos 1.850 acidentes registados. Isto só nos últimos 20 anos da zona de intervenção dos bombeiros de Penacova. Os utilizadores exigem a requalificação da via, nomeadamente troços que esperam há décadas por intervenções urgentes, como pôde constatar a Ana Engenheiro. Apelidada de Estrada da Morte pela Liga dos Bombeiros Portugueses, o IP3 é considerado das estradas mais perigosas do país. Onde nós estamos aqui atrás de mim é uma situação calamitosa que está há mais de 15 anos, que está no estado em que está. A qualquer momento pode ruir. Águas, quando chove muito, não tem bons escoamentos, vias estão obstruídas há anos e não há resolução de melhoramentos e mesmo a própria sinalização. As obras já foram anunciadas pelo Governo. Será que os utilizadores acreditam que se vão realizar? Se calhar no curto prazo não acredito. Eu acredito quando as vias feitas. Há tanto ano que anda aí à baila e com um tráfego medonho que isso tem, já devia ter sido feita há muitos anos. Se calhar é desviado para outros lados, onde não necessitam tanto como nós, mas pronto. Os nossos governantes com certeza não se interessam pelo setor, se não teriam feito, se arranjam dinheiro para outras coisas, não podiam arranjar para isto. O que é preciso esperar mais para que se deixem de morrer pessoas nesta via tão estruturante para o desenvolvimento socioeconómico de toda esta região? Chegaram as trotinetes elétricas. Depois de Los Angeles e Lisboa, esta primavera trouxe a vez dos estudantes porem à prova a nova proposta de mobilidade ecológica. Um mês depois, Ana Rita Teles, Margarida Maneta e Micaela Santos foram perceber como é que os estudantes estão a habituar ao transporte partilhado. As trotinetes estão a abrir novos caminhos na cidade de Coimbra. O veículo elétrico chegou há cerca de um mês e já conta com 70 hotspots espalhados pela cidade. Um quarto da população local é estudante. Dentro deste grupo encontram-se diversas perspectivas. A experiência é bastante intuitiva. É literalmente só arrancar com a trotinete e clicar no botão. E para parar também é bastante simples, por isso acho que é mesmo muito intuitivo e fácil de andar. Os números adequam-se ao bolso dos estudantes? A nível de pagamentos, a aplicação é bastante simples, no entanto, pode ser enganadora, porque quando se inicia o aluguer da trotinete, o desbloqueio, é fácil. Mas, no entanto, uma pessoa pode perder noção do tempo que está a usar a trotinete, porque para parar de utilizarmos a trotinete, temos que lhe tirar uma foto ao final. E acho que muitas pessoas não sabem disso e até deixam a trotinete em algum lado e o dinheiro está a ser contado, no entanto, ninguém sabe e a pessoa está na sua vida normal. Apesar das vantagens da utilização destes veículos, ainda surgem alguns aspectos negativos. A minha experiência acho que foi um bocado diferente das outras pessoas, só que eu não tinha reparado que estava com pouca bateria. Ou seja, mas
ou seja, depois fomos, e quando eu era para trancar a trotinete, depois quando é para pagar e não sei o quê, eles pedem para tirar uma foto à trotinete, para verificar se está bem estacionada. E eu não tinha bateria no telemóvel. Entrei um bocado em pânico, não sabia o que ia fazer, porque aquilo continua a descontar sempre, até nós trancarmos a trotinete. Ou seja, nós tínhamos ido ao Coimbra Shopping, a primeira coisa que eu me lembrei foi tentar ir à Vorten, ver se eles me emprestavam um carregador, só que depois eles não me emprestavam. Depois fui ao Continente tentar carregar naqueles carregadores que lá estão à entrada. Deixei lá, aquilo demora muito tempo, estive lá 1 hora. Passado 1 hora fui lá buscar o telemóvel, só tinha 10% de bateria, deu para tirar e pronto, depois paguei muito mais do que eu preciso. Quanto mais do que eu preciso? Paguei, em vez de pagar, o meu colega que conseguiu trancar pagou 9 minutos, eu paguei 59. Foi muito. Isso em termos de valor é? Valor Ele foi... pagou quanto e tu pagaste quanto? Ele pagou 2,20 €, acho eu, ou qualquer coisa assim, eu paguei ali na margem dos 10 €. Tanto o representante da Lime quanto o responsável pela Flash não puderam estar presentes para a entrevista. No entanto, à imprensa justificaram a escolha da cidade de Coimbra por ser um local permeável à inovação tecnológica e com elevado número de jovens. Porém, os utilizadores não consideram as calçadas e as estradas do centro históricos bons para circular. Eu diria que se estivesse noutra cidade e os preços fossem melhores, andaria. Neste caso não, porque primeiro Coimbra é só altos e baixos e mesmo o pavimento não é sempre certo, e as trotinetes, apesar de conseguirem atingir boas velocidades, a subir ainda são muito fracas. É mais para outro tipo de cidades. Aqui, eu acho que aqui não funciona muito bem. Em Lisboa há muito ciclovias e isso. Aqui não há quase ciclovias, pelo menos aqui nas zonas onde nós estudantes nos movimentamos normalmente. Por isso acho que não sei se funciona muito bem aqui. As trotinetes vieram desbloquear um caminho mais ecológico. Depois da sua vinda para a Casa dos Estudantes, outros pontos do país aguardam a sua chegada. E no seguimento da chegada das trotinetes elétricas, chama-se o Cicletas, no novo projeto piloto da Universidade de Coimbra, que pretende tornar mais verdes os trajetos da cidade. A ideia é permitir a utilização temporária de 20 bicicletas, através de uma parceria entre a Universidade de Coimbra e a Federação Portuguesa de Ciclismo. A reportagem é da Carolina Cardoso e da Otávia Pinheiro. E tu, ciclas? Foi durante a preparação para os Jogos Europeus Universitários de 2018 que foram encontradas 20 bicicletas inutilizadas na Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra. Nessa altura, começou-se a pensar num projeto de cedência de bicicletas de forma temporária. Hoje o projeto é real, mas por enquanto ainda é apenas uma experiência. As pessoas candidatam-se a um número reduzido de bicicletas, que é este que temos nesta altura, e depois é feita uma seriação, que já estamos nesse processo, em que as pessoas são escolhidas e às quais depois é entregue uma bicicleta e eles vão reportar quantos quilómetros é que fazem com essa bicicleta, de forma a que nós possamos, num futuro muito próximo, poder fazer alguma monitorização sobre aquilo que são os benefícios da utilização da bicicleta no dia-a-dia. Numa cidade onde as subidas e descidas são uma constante em qualquer percurso, o coordenador do Gabinete de Desporto da Universidade de Coimbra, Mário Santos, considera importante promover a iniciativa, uma vez que em Portugal cerca de 80% de jovens não praticam atividade física suficiente. Acho que há um caminho a fazer, mas como sempre é preciso os primeiros passos e é o que se visa com este projeto. À exceção deste projeto piloto, não há mais nenhuma iniciativa de cedência temporária de bicicletas em Coimbra. Os caminhos da cidade são, na maioria, percorridos por carros e autocarros. Ainda assim, a cidade não possui ciclovias como seria necessário. A segurança seria muito mais fácil se houvessem vias próprias que ainda não existem, não é? Infelizmente, ao contrário, volto a referir o que acontece em muitas outras cidades e até em Portugal, nos quais já existem largos quilómetros de ciclovias, aqui ainda não temos. As bicicletas gratuitas são uma alternativa ecológica que vem concorrer com as trotinetes elétricas. A vantagem neste caso é o estímulo da atividade física. São meios complementares e no caso das trotinetes, pelo menos aquilo que se vê noutras cidades, estão mais relacionadas com a utilização por parte dos
depois no dia-a-dia por parte dos turistas. Por enquanto, este é um projeto piloto. No início do próximo ano letivo, vai ser feito um balanço da experiência com vista ao alargamento da iniciativa a mais pessoas. Mas os caminhos não são iguais para todos. Bernardo Lopes tem 19 anos e todos os dias enfrenta em Coimbra a falta de acessos para pessoas de mobilidade reduzida. As características da calçada, aliadas às frequentes e elevadas inclinações e à falta de rampas, são obstáculos quase intransponíveis para quem anda de cadeira de rodas. Bernardo Lopes fez-se ouvir na última Assembleia Magna da Associação Académica de Coimbra. Embora as recém-abertas cantinas amarelas permitam a entrada de pessoas com mobilidade reduzida, ainda há muito a fazer. Nunca vi uma cidade tão mal amanhada em termos de acessibilidade como a de Coimbra. O aluno está neste momento envolvido na criação da secção de desporto adaptado, ela que é, por enquanto, apenas um projeto. Uma pergunta, quando a gente criar a secção, em que sítio é que nos vão pôr? Então, porque é que eu não consigo entrar no Anfiteatro 2? Porque tem umas maravilhosas escadas. E pronto, aqui também não consigo entrar. O estudante já contactou por diversas vezes a reitoria da universidade. Contudo, a defesa do selo de património da Unesco é sempre invocada como contra-argumento. Não é por o edifício ser do século XX que não se pode fazer adaptações. Muito pelo contrário, cada vez mais há estudantes com algum tipo de dificuldade. Residente em Coimbra, o estudante confessa que a cidade não está adaptada nem consciente das dificuldades por que passam as pessoas com necessidades especiais. A Câmara, em vez de se preocupar com os trotinetes, vai ser outro problema para nós, porque elas podem ser postas em todo lado, e feitio, até deitadas e não sei o quê. A Câmara preocupa-se mais em pagar a umas míseras trotinetes do que baixar passeios. Ainda assim, o estudante está confiante de que vai conseguir marcar a história da universidade. Pelo menos as acessibilidades e a secção têm que estar resolvidas até eu me ir embora. Segundo um estudo de Ana Catarina Correia, Coimbra é a cidade portuguesa onde mais pessoas com paralisia cerebral estudam no ensino superior, tal como o Bernardo. Em 2017, frequentavam o ensino superior em Coimbra 21 estudantes. Toda a gente sabe. O problema é que não sofrem na pele. Já a seguir, os testemunhos e os desabafos de quem viveu a revolta estudantil de 1979. Mais à frente, a história de gente que luta todos os dias contra um caminho a que não se quer resignar. Poucas vezes, como no dia 17 de abril de 1969, foi tão claro que Coimbra abriu o caminho que o país teria de percorrer nos anos seguintes, substituindo a ditadura pela democracia. Num momento único de união estudantil e luta por um futuro melhor, Alberto Martins pediu a palavra em nome dos estudantes, em nome de todos nós. Ana Mota e Adriana Ribeiro foram reviver 1969 com João Paulo Avelães Nunes, professor de História Contemporânea, e Celso Cruzeiro, um dos protagonistas da crise académica. A crise académica de 1969, 17 de abril de 1969, por um lado é específica, por outro lado faz parte de uma outra conjunto de realidade semelhante. As crises anteriores são crises que dividem o mundo entre o mundo capitalista e o mundo socialista. Acreditavam ainda no modelo de leste dos socialismos existentes como alternativa à irracionalidade, à desigualdade e à falta de sentido do sistema capitalista. A geração de 1969 já o combate também, já está desiludida completamente com os modelos a leste e diz a vida, não queremos a vida nem a que existe aqui, nem a que estão a construir lá. E nós que representávamos um novo momento social, em que as pessoas se aglutinavam convergentemente pelos seus interesses,
pela modificação do ensino, pelas formas autoritárias que ele era ministrado, pela participação estudantil no governo da universidade. Isso permitiu-nos fazer um movimento onde as pessoas aderiam, não por uma filiação política direta, mas por estarem convergentes com o projeto, com o programa, com os objetivos da luta, porque o sentiam como seus. O que se passou foi que houve a inauguração de um dos edifícios da cidade universitária de Coimbra, construído durante o Estado Novo, especificamente o Departamento de Matemática, e, como acontece habitualmente, estava a figuras do Estado e da Universidade. Ou seja, estaria o Presidente da República, o Ministro da Educação Nacional, estava o Reitor da Universidade de Coimbra e ponto final. Não havia representação dos estudantes. E, portanto, os estudantes invocaram o direito de, tal como é tradicional em Coimbra, participarem na cerimónia de inauguração de mais aquele edifício. Bem, portanto, de alguma maneira utilizava-se os hábitos corporativos, a tradição académica, como forma de contestação ao regime. O que aconteceu foi que as autoridades presentes ficaram aflitas, não contavam com aquele desafio. Como sabem, o Presidente da Direção-Geral estava no anfiteatro, sentado, levanta-se e pede para falar, explica quem é e porquê, e foi-lhe recusada a palavra. E as autoridades interrompem a sessão, terminam a sessão e saem. Os estudantes não ficaram satisfeitos com essa situação e foram protestar contra aquilo que tinha acontecido. Os estudantes, que eram, em primeiro lugar, dirigentes da Associação Académica, foram presos. Foram presos e, depois de presos, acabaram por ser condenados a serem expulsos da universidade e a serem incorporados, aqueles que eram do sexo masculino, no serviço militar. Tínhamos de ter cuidado, pois a gente sabia que a PIDE matava, que a PIDE torturava, que a PIDE... Mas era isso que nos dava, o sabermos isso, que nos dava força para reagirmos e para alterar a situação. Um regime em que nada é humano, em que nada é possível, em que a vida... A gente não põe o problema do medo, a gente põe o problema intrínseco da necessidade do impulso para combater isso. O regime responde, como era habitual, aumentando o nível de repressão, os estudantes vão radicalizando também. E a certa altura votam duas coisas. Primeiro, o luto académico, com a proibição da utilização dos trajes académicos como forma de protesto, visível por todos, e votaram também greve aos exames. Eu estava aqui embaixo, no gabinete, e ela entrou a chorar. Aliás, há vários aspectos da crise académica, quando eu conto, que eu também me comovo. E ela veio dizer-me que estava connosco. Ela disse: estou com movimento. Não sei se era de letra sequer, já não. Eu estou com movimento. O meu pai, mas eu dependo do meu pai. O meu pai veio a Coimbra e o meu pai está em Miguel, obriga-me a ir amanhã ao exame, não sei o quê. Então ela vinha dizer que não tinha capacidade para resistir a esta situação. E que não tinha capacidade para resistir a esta situação. Mas vinha dizer isto para dizer que não era traidora, porque quem fará a greve era um traidor, a gente chamava-os traidores, afixava-os, aqui a propaganda e a estatística punha as caras deles, os nomes todos eram apontados. E ela vinha dizer que não era traidora. E eu no livro pergunto ao leitor se ela é traidora ou não. Não sei responder e digo, respondo ao leitor. Então os estudantes estavam em guerra aberta com o regime e paravam a universidade para contestar o regime. A maioria dos estudantes universitários ainda era classe alta e classe média alta. Ou seja, os filhos da elite do regime e da elite da sociedade portuguesa. E, portanto, o que estava a acontecer é que, pela primeira vez numa universidade, no conjunto da universidade, a maioria dos estudantes de uma universidade, ou seja, de filhos dos dirigentes do regime ou das elites económicas do país, estavam a contestar o regime. Estes são caminhos. Quando se enceta um caminho, o não chegar ao término dele não quer dizer que se falhou na caminhada. Quer dizer que se deram um espaço, que no confronto das coisas foi possível dar. E desde que os passos tenham sido no sentido certo e avançado em relação à posição inicial, não se pode dizer que falhou. Pode ser que está incompleto esse caminho.
Tal como o movimento estudantil, as comemorações dos 50 anos da crise académica em Coimbra foram diversas e plurais. No dia 17 de abril, a cidade recebeu em simultâneo um evento organizado pela Associação Académica, a Universidade e a Câmara Municipal. E outro não oficial, que contou com a presença de protagonistas do movimento estudantil como Luís Januário e Jacinto da Palma Dias. Orgulho no 17 de Abril foi o nome dado ao evento que reuniu antigos estudantes de 1969 no Museu Académico de Coimbra. Organizado por Luís Januário, um dos protagonistas da crise académica, este foi um momento de partilha de antigas memórias. Esta não é uma sessão oficial, nem oficiosa, não serão distribuídas medalhas, não é prevista a visita do Presidente da República. O objetivo é o de dar a palavra a todos aqueles que queiram pedir, como aconteceu com Jacinto da Palma Dias, que na altura frequentava o 4º ano da Faculdade de Letras. Agora recorda a luta estudantil e a greve aos exames como o início da desobediência ao regime. Foi a maior insubmissão que houve em Portugal antes do 25 de Abril. Portanto, foi um acto inesperado, mas ao mesmo tempo foi aclimatado por aquilo que eu chamo de estado de graça. As pessoas agiam naturalmente, sabendo, tendo a sensação de que tinham razão. Isso deu-lhes uma força enorme e aconteceram situações irrepetíveis, como, por exemplo, a greve aos exames. Também José Cavalheiro, dirigente associado na altura da luta estudantil, sublinha a importância dos estudantes se terem unido em torno desta causa. O mais marcante foi realmente as pessoas terem tomado coletivamente consciência de que tinham direitos, que as coisas estavam mal, que as coisas se podiam mudar e que elas próprias eram capazes de as mudar, embora à partida e no momento inicial aquilo parecesse impossível. Neste dia também recordamos o momento em que Alberto Martins pediu a palavra. A cerimónia teve lugar na sala onde tudo aconteceu. O antigo presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra recorda com emoção esse ato na altura revolucionário. Foi um dia muito marcante porque foi um dia em que eu tive a responsabilidade, o encargo, de, em nome dos estudantes da Universidade de Coimbra, pedir a palavra ao chefe de Estado da ditadura, e era uma ditadura que nós estávamos a viver. O pedido da palavra significava, da parte da Academia, um gesto de rebeldia, um gesto de defesa da liberdade e, sobretudo, de defesa dos estudantes participarem na vida da Universidade. O atual presidente da Direção-Geral admite que a luta pelos direitos dos estudantes não acabou em 69. Muitos são ainda os desafios que enfrentam, como a tentativa de alcançar a propina zero. Daniela Azanha refere ainda à união que se mantém dentro da Associação Estudantil. Todos os momentos, sempre que a sociedade e que o país pediu a ajuda dos estudantes, nós dissemos que estamos presentes. E, portanto, não sei se iria ter a mesma coragem, mas tenho a certeza que a Direção-Geral ia trabalhar pela luta pela democracia e pela liberdade. Isso tenho a certeza absoluta. Mas, obviamente, que e o Dr. Alberto Martins disse e confessou também que estava com muito medo na altura, e foi a Direção-Geral toda que o pressionou também, de certa forma, a tomar a palavra. Tenho a certeza que a minha equipa me iria pressionar também e que, obviamente, também me iria levantar e pedir a palavra. Foi ainda inaugurada uma escultura da autoria de Carlos Ramos em memória do Peço a Palavra e uma placa evocativa dos 50 anos da crise académica. Na crise de 1969, participou também o pediatra Luís Januário, nascido em Coimbra, numa família com clara oposição ao Estado Novo. Boa tarde, Dr. Luís. Seja muito bem-vindo ao nosso telejornal. Antes de mais, queria lhe perguntar se o facto de ter crescido num clima contra o regime veio influenciar a sua participação na manifestação estudantil em 69. Sim, claro que sim. Quer dizer, quando fui para a universidade já tinha aquilo que se chamava uma cultura política bastante razoável, que era, como disse, uma cultura de oposição à ditadura. E esse ano de 69 tinha sido, aliás, o ano de 68, 69, foi o ano em que eu entrei na faculdade, tinha sido um ano de grande efervescência política, porque tinham acontecido alguns factos fundamentais. Portanto, um deles tinha sido a morte política de Salazar, que deu origem a uma substituição do pessoal político da ditadura por Marcelo Caetano, com uma certa descompressão política, aquilo que chamaram na altura Primavera Marcelista.
em que algumas coisas que eram completamente impossíveis anteriormente começaram a acontecer. Uma delas foi haver eleições para a Associação Académica de Coimbra, eleições onde participaram 2 listas e onde houve uma vitória esmagadora de uma lista conotada com a esquerda e com o antifascismo. E o outro acontecimento muito importante também vinha de 68, tinha sido a emergência de uma cultura juvenil que em Portugal apareceu só por esses anos, finais dos anos 60, mas que na Europa já era conhecida como era a geração do baby boom, que repudiava a cultura chamada a cultura do papá, da geração precedente, e instaurava um conjunto de valores que eram diferentes dos tradicionais. E, portanto, essas duas visões, o antifascismo, a luta contra a ditadura e o aparecimento de uma cultura juvenil, que era uma cultura diferente da cultura tradicional, que rompia com valores importantes, como, por exemplo, os valores do patriarcado, a abertura à libertação da mulher, tudo isso formou a minha juventude. Portanto, quando eu entrei para a faculdade em 69, eu estava... tudo aquilo de novo que acontecia vinha ao encontro do que eram as minhas motivações e o que era aquilo que eu pensava ser uma motivação geracional. Quer dizer que era então ainda muito novo quando tudo isto começou? Estava no seu primeiro ano de faculdade? Mas não era assim tão novo como isso. Tinha 17 anos e fiz 18 nesse ano. Nessa altura não se era muito novo aos 17, 18 anos. Era mais... Nós tivemos também a oportunidade de falar com o Celso Cruzeiro, que nos disse que o caminho que vocês começaram há 50 anos atrás ainda não estava terminado, que vocês só deram os primeiros passos. Concorda com esta afirmação? Eu acho que nenhum caminho está terminado. Aqui, 69 lançou um repto muito grande ao ensino tradicional, ao ensino dos professores e dos catedráticos e das matérias, do modo como se ensinava naquela altura, conceitos de renovação pedagógica. Isso nunca está terminado. E, em certo sentido, a universidade que hoje temos é muito diferente quer digam, quer não, muito diferente, mas há sempre possibilidade de alterar o ensino, quer nos conteúdos, quer nas formas de ensino e de avaliação, por exemplo, e isso nunca está terminado. Então, e como poderíamos, de certa forma, agora continuar esse caminho que foi começado? É vocês terem iniciativa, as formas de participação dos estudantes e dos jovens professores, dos assistentes mais novos, terem peso nas faculdades. A universidade não está fechada à sociedade, as distinções que são muito prejudiciais entre, por exemplo, o ensino das disciplinas clássicas e o ensino das disciplinas tecnológicas não estar separado e haver currícula que permitam uma grande interpenetração dos saberes, porque se eu aprendi alguma coisa ao longo da minha vida foi que não existem saberes compartimentados, é preciso juntar tudo aquilo que aprendemos em disciplinas muito científicas com outras que têm a ver com o conhecimento da história, da literatura, o ensino das disciplinas clássicas, por exemplo, e as experiências que eu acho mais interessantes na Europa são essas, as que juntam saberes muito diferentes e fazem um ensino translacional. Portanto, isso são tudo aspectos importantes que vocês têm e que têm agarrado. Estas escolas, por exemplo, as escolas de jornalismo que existem, são um exemplo de uma mistura de saberes clássicos com outros muito tecnológicos. E com certeza que na altura vocês não estariam preparados para toda uma mudança que a Revolução Estudantil provocou. Acha que os jovens de hoje em dia estão preparados para
Para que alguma coisa mude de todos esses problemas que você enunciou, acha que os jovens hoje em dia estão preparados para que isso aconteça? Eu acho que têm instrumentos muito mais poderosos do que nós tínhamos, porque, por exemplo, a circulação da informação neste momento é muito maior. Por exemplo, nós tínhamos grande influência das ideias que vinham de maio de 68, porque tínhamos uma grande sede de saber e de apropriação desses acontecimentos, mas a circulação de informação era muito limitada, porque havia a censura e havia, quer dizer, hoje qualquer coisa que aconteça em França, ou na Indonésia, ou nas ilhas do Pacífico, sabe-se rapidamente. Portanto, vocês têm uma grande vantagem, que é a circulação de informação. Agora, a massificação da informação cria uma certa ignorância. A certa altura, a informação é tanta e tão difícil de utilizar que se entra numa outra forma de ignorância, por excesso de informação. Mas vocês têm grandes argumentos nisso. Têm, por exemplo, muito mais facilidade de contactar elementos da vossa geração ou de outras gerações de outros países e de confrontar experiências e aproveitar as melhores experiências. Tem muito mais liberdade de circulação. Embora, por exemplo, haja dificuldades na obtenção de empregos, o vosso mercado não é apenas circunscrito ao vosso país, tem vantagens em relação a nós e têm, hoje, por exemplo, uma pesquisa faz-se muito rapidamente. Nós, na altura, tínhamos muito mais dificuldade em perceber o que era novo e em captar o que era novo. Portanto, vocês têm muitas vantagens, mas têm mais desafios também. Neste telejornal já tivemos a oportunidade de ver os vários eventos que ocorreram no dia 17 de Abril. Gostaria de saber a sua opinião sobre esta pluralidade de eventos que aconteceu este ano. Eu acho que foi bastante útil, porque a característica fundamental de 69, em Coimbra, foi a participação massiva dos estudantes. E essa participação massiva modificou o movimento estudantil de então. O movimento estudantil, por dificuldades também decorrentes da ditadura, mas estava muito circunscrito aos estudantes que eram considerados politizados, conscientes, em oposição a uma massa estudantil que não tinha tido ainda acesso a grandes conhecimentos e que, em alguns casos, era chamada de amorfa. Aliás, houve uma intervenção numa reunião que eu tive o prazer e a honra de ajudar a convocar, em que uma colega da altura fez uma alusão exatamente a esta distinção entre a massa estudantil amorfa e depois uma elite de dirigentes, e isso esbateu-se de maneira muito marcada na crise de 69. Na crise de 69, a entrada de centenas, milhares de estudantes no combate, aquilo que se chama a luta estudantil, diversificou muito e esbateu esta divisão entre os dirigentes e os dirigidos. E, portanto, criou uma cultura de participação que não era muito conhecida até então. E isso criou responsabilidades importantes também ao movimento e criou uma tradição que é uma tradição de pluralidade, que, como na altura se vivia num regime de ditadura, essa pluralidade tinha que acabar numa união, que era a união da ação. Mas isso não impedia que tivéssemos muitas visões muito diferentes, até culturais, da realidade. E isso manteve-se ao longo dos anos, não é? E para vocês isso, neste momento, é um dado adquirido. Mas também era bom que as celebrações, se podemos usar esse termo, não fossem celebrações apenas oficiais, porque isso cria um certo cinzentismo que está nas antípodas daquilo por que nós lutámos na altura e quisemos afirmar, e que é não uma voz, mas muitas vozes. Nós dissemos que a nossa comemoração era polifónica, porque não transmitia uma visão da crise, mas tentava
reunir várias visões, porque posso dar um exemplo, por exemplo, a crise, que se chama crise 69, teve um aspecto festivo muito importante, a festa do encontro e da libertação de uma geração. Mas também teve aspectos menos festivos, e um deles foi, por exemplo, dezenas de estudantes, quase mais 70 estudantes, tiveram presos. E tiveram presos em circunstâncias muito, muito, muito más, de isolamento, na penitenciária, que vocês têm aqui à frente, com condições prisionais muito, muito, muito más. Desde logo, o facto de estarem completamente isolados, em celas que na penitenciária eram reservadas para os presos comuns e para os presos comuns em castigo, porque eram as celas de isolamento e de castigo. Portanto, essas pessoas, houve colegas que foram mobilizados para o serviço militar, mobilizados compulsivamente e por castigo para o serviço militar. Houve colegas que foram expulsos da universidade e a sua vida foi modificada com isso. Portanto, houve, mesmo na experiência da crise estudantil, aspectos que não foi só aquela festa do convívio nos jardins da associação. E não podemos deixar de reparar que os dois eventos foram feitos à mesma hora. Podemos dizer que, de certa forma, foi uma espécie de protesto contra o evento oficial? Não foi protesto. O Alberto Martins era o nosso presidente e, portanto, o simbolismo dele quando pede a palavra e depois, quando no mesmo dia é preso pela PIDE e depois é libertado e vai ter com os seus colegas, há uma assembleia que se tinha, entretanto, já reunido, mostra este aspecto indestrutível do nosso movimento. Quer dizer, ele é o nosso presidente e ele representou-nos de uma maneira excepcional durante a crise. Aliás, numa entrevista recente, ele disse umas palavras que são verdadeiras e que são comoventes, e que é, ele, quando ia pedir a palavra, estava rodeado dos altos dignitários da universidade e do regime, mas depois os estudantes entraram na sala e ele sentiu, esta é a minha malta. Portanto, nós somos, aquilo que nos une é muito, muito mais importante do que aquilo que eventualmente nos pode separar. Mas nós não nos revemos nas comemorações oficiais, nos descerramentos de lápides, no apadrinhamento do movimento que foi um movimento de contestação pelas atuais autoridades, embora as atuais autoridades sejam democráticas e nós respeitamos-las, mas não acabamos aí. Então, o que poderia ser feito para, no próximo ano, se reverem, se é que existirem, nas comemorações oficiais? A nossa comemoração não está fixada no passado. Portanto, o que nós fizemos na ocupação da sala do museu teve um fim que é um fim simbólico e que foi, nós convidámos dois jovens que são, de certa forma, representantes do movimento atual estudantil e juvenil, que é um movimento pela consciência do que está a acontecer ao clima e ao planeta, para virem apresentar o seu movimento e fazerem aprovar uma moção pela nossa geração, que é uma geração que já está bastante atrás temporalmente, mas para dar um sinal daquilo que pode fazer sentido. Aquilo que pode fazer sentido é a nossa luta ter continuidade com as lutas fundamentais do presente, que são, por exemplo, a luta pela salvação do planeta e do ambiente. E para terminar, numa publicação no seu Facebook, podemos ler que a palavra que foi pedida continha também a recusa da autoridade e da dominação de um grupo social. Essa palavra não foi dada, nunca poderá ser dada, porque não poderá nunca ser pedida. Quer explicar um bocadinho melhor esta ideia? Sim, o que eu quero dizer é que quando Alberto Martins, 17 de Abril, pede a palavra, ele pede a palavra para dizer qualquer coisa. E a palavra não lhe foi concedida, mas foi tomada. Foi tomada porque imediatamente ali os estudantes protestaram, chamaram palhaços às autoridades e não deixaram de ter a palavra, porque o movimento começa com essa reivindicação, mas imediatamente a seguir, quando é reprimido, assume um aspecto de solidariedade.
E o que eu queria dizer com isso é que a palavra que nós pedimos é uma palavra que nunca poderá ser dada, porque não é uma palavra que seja concedida. É uma palavra que vocês, ao fazerem a vossa atividade, estão ao mesmo tempo a pedir, mas estão a utilizar. E quando estão a utilizar esse instrumento enorme, imprevisível nas suas consequências, que é o instrumento da liberdade. Essa palavra nunca caberá nem no espaço da universidade, nem no espaço da sociedade, tal como ela se organiza. E, portanto, é uma palavra que, quando vocês a estão a utilizar, estão a perceber que conduz para um domínio que é o domínio do nosso planeta, no fim de contas, que é o domínio da humanidade. E a certa altura ultrapassa a humanidade, porque é o domínio das coisas vivas que existem no planeta. E sabemos bem que o contexto social é outro, mas se hoje tivesse a oportunidade de pedir a palavra, o que é que diria? Isto que estou aqui a dizer. Quer dizer, peguem na palavra, usem a palavra, vão até onde ela vos conduz. A crise académica de 69 resultou na expulsão da universidade e na incorporação forçada dos dirigentes estudantis que protagonizaram a afronta ao regime. E também há 50 anos, no dia 8 de fevereiro de 1969, a Companhia de Engenharia 2491 embarcava no Veracruz rumo a Angola. 50 anos depois, os ex-combatentes reuniram-se para recordar esses dias difíceis em que muitos jovens deixaram para trás as famílias. O convívio foi temperado com emoção, alegria e algumas lágrimas. Tanto de quem partiu como de quem ficou. É o caso de Maria Simões, que todos os dias ia ao correio à espera de uma carta do marido. Apesar do Governo ter publicado um decreto-lei destinado à criação de residências universitárias, Coimbra foi contemplada com apenas 3 dos 250 edifícios previstos. Na cidade universitária existem atualmente 20 residências, com cerca de 1.600 camas. São números manifestamente insuficientes para acolher os milhares de novos estudantes que chegam pontualmente todos os anos. O Arraial Social, organizado pela Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, serviu para angariar fundos para as respectivas residências. O Arraial Social tem realmente uma grande importância, não só para a Associação Académica, porque é já uma tradição e os estudantes naturalmente estão à espera também desta atividade. O Arraial Social é um momento também de convívio, mas por outro lado, esta atividade serve também para angariar fundos para as residências. O evento solidário, realizado no passado dia 24 de abril, com início marcado para o final da tarde e sem hora para terminar, contou com a presença de 6 residências universitárias. As residências têm problemas estruturais. Nos próprios edifícios, muitos são velhos, muitos são degradados, têm espaço insuficiente para a quantidade de camas que têm, mas não é esse, ou seja, nesse ponto nós não podemos fazer muito. O que nós podemos fazer é nas principais falhas que eles têm no dia-a-dia, que é lá está, é tudo o que envolve o próprio dia-a-dia da pessoa que vive na residência, que é o sítio onde as pessoas guardam a comida, o sítio onde as pessoas cozinham, esse tipo de coisas. Apesar das residências universitárias e a Associação Académica de Coimbra caminharem pelo mesmo propósito, as opiniões dividem-se quanto à aplicação exclusiva do lucro em eletrodomésticos ao invés de infraestruturas. Eu acho que não deveriam delimitar apenas eletrodomésticos, deviam dar o dinheiro mesmo para os residentes, para eles poderem escolher as coisas que queiram, porque nem sempre os eletrodomésticos fazem falta, às vezes a gente já tem os eletrodomésticos suficientes. O lucro que vem do Arraial Social será provavelmente para adquirir eletrodomésticos que tenhamos a necessitar. Não em termos de infraestruturas, porque temos uma infraestrutura boa. Na minha residência em específico, é uma casa muito antiga, então os problemas são essencialmente a nível de infraestruturas. Nós não conseguimos ter a água quente necessária para os residentes, temos que sempre esperar, porque o sistema é de cilindro. O evento que, apesar da mudança de local, obteve um retorno satisfatório, foi o mais económico dos últimos anos. Nós tentámos diminuir os custos do Arraial e conseguimos. Este Arraial
sai muito mais barato para a Direção-Geral e para as residências do que qualquer um dos outros dos últimos anos, e também é uma forma de aumentarmos o lucro para cada uma das residências. Descubra mais à frente como a Sexta-feira 13 é festejada no município de Montalegre. Nuno Henriques é licenciado em jornalismo e chefe de redação do jornal Diário de Leiria. Até aqui tudo normal, não fosse uma vida cheia de adversidades e conquistas. Viveu como uma criança normal até lhe ser diagnosticada aos 6 anos uma variante de nanismo. A partir daí, a dor e as intervenções cirúrgicas passaram a ser uma parte importante da rotina. A reportagem é de Inês Ferreira e de Joana Pedro. Nuno Henriques vive sozinho há cerca de 16 anos e esta foi uma das principais conquistas que atingiu. Foi um diagnóstico que alterou para sempre o decorrer da sua caminhada e a sua infância foi percorrida à boleia de intervenções cirúrgicas. Aos 6 anos já tinha consciência de que tinha um problema, porque eu até aos meus 2 anos e meio, 3 anos, portanto, cresci normalmente. Ou seja, não havia uma diferença comparativamente da minha altura com as outras crianças, só que depois comecei a ficar mais baixo comparativamente com os outros e as minhas pernas arqueavam. Pronto, então, diagnosticado a minha doença, portanto, tenho nanismo, a variante de nanismo. Pronto, então comecei a fazer intervenções cirúrgicas logo aos 6 anos, em Coimbra. Total, fiz alongamentos de 20 centímetros e meio. O grande problema tem a ver com a mobilidade, não é? Ainda temos N exemplos em Portugal dos entraves à mobilidade. Estamos melhor, mas ainda há muito a fazer, há muitos obstáculos. Portanto, estamos a falar de obstáculos, sobretudo os físicos, não é? Construir uma carreira na área do jornalismo foi fácil? Eu acho que não é fácil, não tem propriamente, aí ponho o meu problema à parte, se bem que há alguns condicionalismos, não é? Mas a carreira de jornalismo não é fácil, por tudo que se tem que abdicar. Portanto, é uma carreira, como eu costumo dizer, 24 horas sobre 24 horas. Tem que se abdicar de muita coisa. Mas eu abdiquei por paixão. No que toca à minha condição física, tinha alguns constrangimentos, sobretudo dos tais obstáculos. Nós somos obrigados, quem tem algum problema, neste caso um problema físico, a lutar um bocadinho mais, não é? Mas eu não passo isso para quem me rodeia, eu não meto esse peso para os meus colegas, para quem está ao meu lado, quer dizer, eles não têm esse peso, não é? Eu, se não conseguir fazer uma coisa, eu sou o primeiro a dizer que não consigo fazer por algum impedimento, não é? Em relação à condição do Nuno, é algo que para nós já nos passa um bocadinho ao lado, ou seja, para quem não conhece, no primeiro impacto, okay, há ali alguma estranheza, não é? Alguma curiosidade sobre a condição dele, mas facilmente, com o passar do tempo, é algo que nós nem nos apercebemos que ele tem uma incapacidade. Considera que a sua condição alguma vez interferiu no seu trabalho? Ou a forma como é visto, como é credibilizado na área? Não, interfere no que eu posso, os trabalhos que eu posso ou não ir, por causa dos tais obstáculos. Todos os trabalhos que eu ia e que eram agendados e, por exemplo, chegámos à conclusão, vai o Nuno, não é? Depois vinha a parte se o Nuno pode ir, ou seja, se tem muitos obstáculos físicos, se tem escadas, se não tem escadas, se tem que andar muito a pé ou não, etc. Tudo isso era avaliado. Nunca foi impeditivo de eu fazer muita coisa, mas foi impeditivo de eu fazer algumas coisas que eu até gostava. Nuno Henriques nunca foi diferente e cresceu com esta certeza transmitida pelos seus pais.
Não existem limitações físicas que coloquem em risco o seu profissionalismo, aliás, que coloquem em risco a sua caminhada. Daqui a nada, conheça a realidade das salinas da Figueira da Foz. Formar anualmente 14 duplas de pessoas cegas e animais é o objetivo da única escola portuguesa de cães-guia. A Patrícia Alexandre e o Pedro Oliveira foram conhecer uma das duplas formadas pela escola. Como só existe uma escola de cães-guia a nível nacional, as pessoas têm de estar mais ou menos 2 ou 3 anos à espera de ter um cão-guia. E eu inscrevi-me em 2016, sabendo que só poderia ter quando fosse maior de idade. Na verdade, a adaptação com o cão-guia normalmente tem a duração de 1 ano. E eu só tenho a luta há mais ou menos 3 meses. E sinto que ainda estamos numa fase muito inicial da nossa relação, tanto profissional como de amizade, não é? E acho que a adaptação está a ser bastante positiva, mas que tem que ser vivida num dia de cada vez, cada dia com os obstáculos e com coisas boas, mas eu acho que estamos num bom caminho para construir a dupla perfeita. Na verdade, a luta ajuda-me bastante na minha questão da mobilidade, como é a função do cão-guia, ajudar a pessoa cega ou amblíope a mover-se no seu cotidiano. A luta ajuda-me bastante na questão dos objetivos que eu tenho, não é? De chegar aos sítios. E eu sinto que ganho muito mais confiança a andar na rua, isso é logo um foco principal. Eu consigo andar a um ritmo muito mais marcado, sem inseguranças, porque ao contrário da bengala, o cão-guia ele apresenta-te o objeto, enquanto a bengala, tu tens que ir lá com a bengala e tens que procurar o objeto para tu teres a certeza que estás segura. Enquanto com o cão-guia, tu confias no cão e quando ele te apresenta o objeto, tu percebes, ok, é aqui eu tenho que me desviar deste poste, por exemplo, ou é aqui que eu tenho que atravessar as linhas, as passadeiras. Eu acho que isso facilita muito mais, pelo menos na questão do tempo, de chegar a um sítio, ou mesmo da tua confiança a ir para algum lugar. Existe um grande obstáculo na vida dos cães-guia e dos seus donos, que são as pessoas na rua, existe uma grande falta de sensibilidade para as pessoas quando vêm pessoas com cães-guia, porque têm a necessidade de ir mexer, a necessidade de chamar, a necessidade de distrair. Só que as pessoas não têm noção que isso é prejudicial, tanto para o trabalho que foi feito com o cão durante os anos de treino dele, como para a pessoa que está a confiar nos olhos do cão para se guiar, para ir a algum sítio. Eu digo, desculpe, não pode mexer no cão, e a pessoa vai e mexe. E isso também é uma grande falta de respeito e uma invasão de privacidade, porque quer eu queira, quer não, eu sinto que a luta é a minha outra metade, e se começam a mexer nela e a chamá-la, eu também me sinto invadida, sinto que não estão a respeitar-me como pessoa. Ela tem uma função a cumprir, ela tem um objetivo como trabalhadora, e as pessoas têm que respeitá-la como qualquer outro trabalhador. Longe dos melhores dias, a atividade salineira resiste, como é o caso da Salina da Figueira da Foz, uma das mais antigas de Portugal. A atividade valoriza as qualidades do produto artesanal e é um fator de desenvolvimento sustentável. Gilda Saraiva e José Carlos de Almeida são um exemplo da continuidade do legado das gerações mais antigas, como nos mostram as imagens da Ana Sofia Santos e da Carolina Neto. O Núcleo Museológico do Sal da Figueira da Foz conta com cerca de 40 salinas ativas. Uma das produtoras de sal, Gilda Saraiva, conta-nos como chegou a esta profissão. Licenciada em Arquitetura, não foi este o caminho que escolheu seguir. Preferiu antes dedicar-se à paixão de que tanto se orgulha. Eu lembro-me do meu avô ser marronteiro, ter salinas, a minha avó transportava o sal e andava sempre nas salinas. E eu lembro-me de pequenina andar a brincar nas salinas. Para mim isto era brincadeira, simples, não era trabalho. Para eles era trabalho, não é? Para mim não. Depois eu segui o meu percurso, a escola, a universidade, nada a ver com esta atividade. E os meus avós estavam um bocadinho cansados e queriam desistir e abandonar, e fez-me um clique, desistir, abandonar, mais salinas abandonadas. Então isto é uma identidade, um território. Eu não gostava que
os meus netos chegassem e que não conseguissem ver esta cultura, esta identidade, esta arte de fazer sal desta maneira. Gilda Saraiva explica a importância da mulher nesta atividade e esclarece ainda a diferença entre sal artesanal e industrial. Marnoto é uma profissão, isto era uma profissão de homens, não era uma profissão de mulheres. As mulheres eram as salineiras e as mulheres serviam para transportar o sal. No salgado da Figueira da Foz, as mulheres é que tinham essa tarefa. No resto dos salgados, eram os homens, as mulheres não tinham estas tarefas duras. E elas chegavam a levar à volta de 50 quilos à cabeça. E o que é que faz um marronteiro? Faz este controle todo, faz a arte de fazer o sal. Ele olha para a salina e percebe o que é que a salina pede. Se pede mais água, se pede menos água, se o terreno está bom, se não está bom. Isto é uma atividade mais dura, é muito em termos físicos, é muito mais pesado e não só, pouco rentável. Pouco rentável porque se nós formos ver, o sal é pouco valorizado. Outrora foi o ouro branco, era um bem precioso e era muito caro. Hoje em dia o sal é super barato, vão aos supermercados e custa 20 cêntimos. Mas, eu costumo dizer, o sal não é todo igual, provém do mar. É um processo árduo, artesanal, que tem muito trabalho para fazer 1 quilo de sal. Não podemos comparar nunca este sal com o sal industrializado, que é o sal que 90% da população consome e que não tem conhecimento, que é um sal que é 99% de cloreto de sódio e que depois adicionam químicos, antiaglomerantes, cal, para ficar branco e sequinho. Esse sal é veneno, costumo eu dizer. O sal artesanal presente na água do mar é filtrado constantemente. A quantidade de água é diminuída e o grau de salinidade aumenta, criando os conhecidos cristais. José Carlos Almeida faz deste processo a sua vida. Apesar de reconhecer que a produção tem vindo a diminuir ao longo dos anos, dá seguimento ao trabalho dos pais. A minha profissão é muito aquém daquilo que meus pais faziam com a mesma área de salinas. Porque antigamente tinha-se que fazer o máximo para que se conseguir algum objetivo, que não havia mais nada que era o dinheiro, algum dinheiro. Hoje não, hoje não há pessoal para trabalhar. Imaginemos que esta salina no tempo dos meus pais dava à volta de 100 toneladas de sal por época, e se hoje fizerem 40 toneladas, 30 toneladas, é bom. Meu pai e a minha mãe sempre trabalharam aqui nas salinas. E daí ter aqui algo no sangue que me fez depois voltar à profissão dos meus pais, depois de fazer a minha vida profissional no outro ramo. E depois, para não ficar em casa parado, e como tinha aqui o bicho aqui no sangue, estou aqui desde 2006 a produzir sal. As Salinas da Figueira da Foz são um espaço importante para o turismo de natureza. O museu oferece uma rota aos visitantes que explica a história e a técnica da produção do sal. Tem aqui o armazém, que é onde é recolhido o sal, em que podem ver todas as alfaias que são utilizadas hoje em dia ainda. E depois podem ver o sal. Uma montanha de sal. Isso depende, o monte depende, pode ser maior ou menor consoante os anos. Temos cerca de 20 toneladas ali naquele armazém, que foi a produção do ano passado. Além, depois do armazém, tem a própria salina, que é um museu vivo, que as pessoas, quando chegam, conseguem observar todas as fases em que a salina se encontra. Por exemplo, hoje, que choveu agora há pouco tempo, a salina está inundada, ainda não estamos na altura de fazer sal. Apesar de o caminho para a recolha do sal estar longe, as atividades turísticas diferem consoante a época do ano. O próximo grande evento decorre dia 18 de agosto e consiste numa recriação da colheita do sal à moda antiga. Celebrada há 17 anos, a Festa Popular do Dia das Bruxas resulta de uma parceria entre a Câmara de Montalegre e a Associação de Defesa do Património de Vilar de Perdizes. A capital da região do Barroso recria a mística e as crenças tradicionais na realização do maior evento relacionado com o Halloween, a Noite das Bruxas. Sempre que a sexta casa com o dia 13, milhares de pessoas visitam a Vila de Montalegre, no norte de Portugal. Esta vila transmontana é conhecida por transformar o azar em festa e por preservar o sobrenatural. O antigo pároco de Vilar de Perdizes, criador da Noite das Bruxas, explica como começou a tradição. Então isto, a sexta-feira, começou no princípio do calendário juliano, e aí a sexta-feira santa foi a razão da primeira sexta-feira de azar. Mas a sexta-feira, como nós aqui imaginamos, nasceu também das crenças e superstições marusadas. A
A Festa das Bruxas é considerada um dos eventos de rua mais marcantes do país. Um dos momentos mais altos da noite é o esconjuro das bruxas, a queimada bebida típica que promete limpar o espírito de quem experimenta. Bom proveito para todos e vamos prová-la e saboreá-la. Viva Barroso! Viva todo mundo! Fizemos disto um cartaz internacional. Eu já fui fazer queimadas ao Canadá, aos Estados Unidos, à Espanha, à França e depois aqui por país abaixo. Do norte ao sul já não há sítio, aldeia, vila, cidade, escola, associação, não tenha pedido ou ainda bem a pedir a minha presença, a fazer uma queimada. Para aqueles que acreditam em superstições, quem visita a capital do misticismo em dia de Sexta 13 cura qualquer mal de espírito. Mas o bruxedo que ninguém quer quebrar é a celebração que fica marcada pela obrigatoriedade de repetir a visita. Daqui a pouco vamos conhecer um novo projeto, Desporto ao ar livre, em pontos turísticos da cidade de Coimbra. Saiba já a seguir como a música portuguesa persiste no éter da Rádio Universidade de Coimbra. Passa na RUC, em 107.9, o mais antigo programa de rádio da música portuguesa, Santos da Casa. E nos estúdios da Rádio Universidade de Coimbra não esmorece a vontade de divulgar artistas nacionais pelas ruas da cidade, como pôde constatar a Raquel Branco. Rádio programado FM Santos da Casa. A seguir falo-vos de que a matiné da Casa das Artes esta sexta é por conta do Santos da Casa, por conta das 21 edições do Festival Santos da Casa. Eu vou dar-vos música dos artistas que passaram ao longo. A ideia do Festival Santos da Casa foi uma ideia de levar para palco aquilo que nós passávamos na rádio. Nós já tínhamos feito uns concertos de surpresa, uns concertos de brincadeira, uns concertos, digamos, de alguns amigos que queriam tocar para o programa, aqui e ali, e de repente resolvemos, vamos juntar algumas bandas na altura em que a rádio faz anos. O primeiro festival foi em março, na altura do aniversário da rádio, que é também o do aniversário da universidade. Fizemos 13 concertos durante o mês de março de 1999, sempre às 19, com as pessoas a assistirem aos concertos lá, mas ao mesmo tempo a transmitirmos também os concertos na rádio, como nós hoje fazemos, quer para o festival, quer para outros concertos que fazemos aqui na rádio, com os concertos que acontecem no corredor da rádio. Qual é que tem sido o maior desafio ao longo dos anos? É fazer um festival a custo zero e com poucos orçamentos conseguir trazer boas bandas a Coimbra. E pronto, é o desafio e lutar contra um bocado, quando deixámos de ter um espaço fixo que foi o som, consigo lutar um bocadinho para conseguirmos arranjar espaço para pôr bandas a tocar. Não há restrição de géneros, não há restrição de estilos. Temos que em cada ano estrear um espaço onde nunca fomos. As pessoas que são curiosas estão cada vez mais atentas ao fenómeno. Há muita gente que não é assim tão curiosa quanto isso e que não está tão receptiva a descobrir novos valores, e muitos dos nossos casos, os nossos artistas são novos valores. Nós também não fazemos um festival para massas. A música portuguesa está a acontecer em Coimbra, estão a aparecer projetos novos e muito interessantes. Portanto, se o Santos da Casa, o Festival Santos da Casa, contribuiu um bocadinho para que isso acontecesse, para nós é dar-nos um certo prazer, um certo gozo. 2027 é o ano em que Portugal volta a ter uma cidade como capital europeia da cultura. Coimbra está a preparar a candidatura juntando-se a outras cidades que já afirmaram a intenção de concorrer. Luís de Matos é o coordenador da candidatura da Cidade dos Estudantes e vamos com ele descobrir o caminho que a autarquia está a preparar para possibilitar a elevação da cidade à capital europeia da cultura em 2027. Luís de Matos, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, obrigado eu. Para começar, começo com uma afirmação. A Alta e a Sofia são um património mundial da Unesco.
ser a cidade de Coimbra classificada como capital europeia da cultura é o que lhe falta? Eu acho que ser classificada como capital europeia da cultura é simplesmente a assunção de um desígnio que pertence à cidade. Pertenceu no passado, pertence no presente e irá seguramente continuar a pertencer no futuro. Não porque seja um título unicamente, uma coisa que permite fazer uma festa durante um ano, mas sobretudo porque deverá ser um fator mobilizador que coloque em evidência, para além do património material, o património imaterial, não só de Coimbra, da região de Coimbra e, sobretudo, que possa dar a conhecer, sendo o exemplo que é, uma cidade que ao longo dos séculos teve precisamente esse desígnio, o desígnio de influenciar não só o país, não só a Europa, mas sim o mundo, um bocadinho à imagem do rio que por ela passa e que enfim, vai desaguar longe daqui, e as pessoas que por cá passam também foram escrevendo, reescrevendo e alterando a história de Portugal, da Europa e do mundo, e por isso mesmo faz todo o sentido que, depois de Lisboa e de Porto e Guimarães, que venha para Coimbra. Aproveitando que falou no passado, Coimbra já foi uma cidade que fervilhava em termos culturais, cerca dos anos 90, com bandas como o Teddy Boys. Hoje, Coimbra está nesse patamar ou quer chegar até ele? Eu acho que esse patamar existe, é inevitável, ele pode ser mais ou menos evidente num determinado momento da história, pode ser mais ou menos vanguardista, pode ser mais ou menos conhecido, porém, o que Coimbra representa, precisamente na formação constante de gerações inteiras, essa fonte de juventude que Coimbra é, por isso é que é uma cidade eternamente jovem, porque as pessoas que passam por Coimbra ficam diferentes, ficam preparadas para o mundo, ficam com outra visão, independentemente de se têm ou não consciência disso. Portanto, esse fervilhar é algo que não é induzido, enfim, é próprio da cidade, é próprio dos que fazem a sua história, enfim, cotidiana. O que é que a cidade oferece que permite essa preparação para o mundo consciente ou inconsciente? O que ela oferece é uma condição única que passa muito por aquilo que ela sempre foi, que é esse polo agregador de pessoas sedentas de conhecimento e repletas de energia numa fase da vida como é aquela que a comunidade estudantil traz e que permite precisamente essa renovação de que eu falava, essa eterna fonte de juventude que Coimbra é, por um lado, e por outro, o facto de que Coimbra é exemplar a muitos níveis. Por exemplo, o acervo científico da cidade é algo que não tem paralelo no mundo e não devemos ter sequer, enfim, imbuir-nos de falsa modéstia ou de arrogância, é simplesmente uma constatação. Isso faz com que, ao longo da história, estamos precisamente a celebrar 50 anos da crise académica e tantas outras efemérides podiam ser para aqui trazidas, é um desígnio, é uma coisa contra nada podemos fazer, temos que aceitar, potenciar, dar a conhecer e, sobretudo, hoje em dia, antigamente, as capitais europeias da cultura, ou esse título, era dado quase como incentivo. Vamos lá incentivar esta cidade, esta região da Europa que até merece e pode ser que daí possa advir um desenvolvimento. E hoje em dia não é assim. Hoje em dia é dado a cidades e a regiões exemplares, regiões, cidades que têm algo para influenciar o resto do mundo e por isso Coimbra não podia estar mais bem preparada para ser de facto esse exemplo, que sempre foi com ou sem título, com ou sem essa designação. Teoricamente, ser capital europeia da cultura é produzir um impacto na comunicação social, é ter um desenvolvimento cultural, turístico e é permitir uma tomada de consciência dos cidadãos perante a importância da cidade. Isto em termos teóricos. Em termos práticos, o que é que significa ser capital europeia da cultura? Em termos práticos, isso é apenas um bocadinho da verdadeira ambição que este projeto traz. Normalmente, tudo isso é confinado no tempo, normalmente de 1 de janeiro de um qualquer ano até 31 de dezembro de um qualquer ano.
E desde o princípio que o grupo de trabalho que eu aqui represento teve uma abordagem completamente diferente. Não tem muito interesse pensar num ano de grande programação para a cidade, para o país e para a Europa. Aquilo que tem interesse é pensarmos numa transformação que é fundamental que aconteça, uma transformação que acontece, que tem um período altamente importante, que começou ontem e vai seguramente até 31 de dezembro de 2026, e por isso estamos a falar aqui de 7, 8 anos, 9 anos, desde o momento em que a ideia germina. É um período muito grande e é um período que vai para além do mandato do Presidente da Associação Académica, para além do mandato do Reitor, para além do mandato do Presidente da Câmara, e por isso mesmo é uma coisa que mais facilmente pode aglutinar todos aqueles que de uma forma honesta, apaixonada, entregue, querem muito ver Coimbra transformada e reconhecida e mais próxima daquilo que nós sonhamos que deveria ser e, sobretudo, mais próxima da maneira como a descrevemos quando não estamos cá. Esse é um período, é uma primeira fase, e essa não vem contemplada nos livros. A segunda fase é a que vem contemplada nos livros, e tenho a certeza que tudo isso vai acontecer. Sim, vai haver mais turismo, sim, vai estar na ordem do dia, sim, vai haver uma grande efervescência cultural repleta de eventos. É importante. E depois vem a terceira fase, que é muito mais importante ainda do que qualquer uma das duas anteriores, que é aquela que começa a 1 de janeiro de 2028 e que irá até à eternidade. E por isso, esta é uma oportunidade de consciencialização, de transformação, de colaboração e, sobretudo, de chamarmos a atenção para o tal património material e imaterial, toda a efervescência transformadora e que depois contamina o resto do mundo, que é uma constante nesta cidade. Que caminho é que se percorre para desenvolver essa consciencialização? Eu acho que esse caminho percorre-se através do passa-palavra, percorre-se através das pessoas ganharem rapidamente consciência, eu penso que isso está a acontecer, de que quando ganharmos, a vitória será de todos. Ou seja, não há alguém porque decidiu que concorrêssemos, alguém que coordenou, alguém que trabalhou mais de perto. Não, a vitória não será nunca dessas pessoas. A vitória será de todos aqueles que hoje habitam a cidade, dos que lhe darão vida daqui a 50 anos e de todos aqueles que por ela lutaram e nela fizeram história no passado. Por isso, essa é a primeira coisa, é que quando ganharmos é uma vitória de todos. E isto é válido também para aquela hipotética, remota, não desejável circunstância de, eventualmente, não ganharmos o título para 2027. Se tal acontecesse, o que eu espero que não aconteça, e tudo faremos juntos para que não aconteça, então aí há que ter já a consciência de que ninguém se irá sentir culpado, porque a culpa será igualmente repartida por todos. Por isso, todas aquelas pessoas que acham que por se envolverem, por darem ideias, por colaborarem, por criticarem, por estarem de alguma forma envolvidas, estão a contribuir para que o título venha para Portugal. E vindo ou acabando por não vir, é uma consequência com a qual todos teremos que viver. Portanto, a culpa será de todos, seguramente. Aproveitando que falou em vitória, qual é que acredita ser a hipótese de Coimbra vencer? A total. Se eu não acreditasse, eu acho que qualquer pessoa, quando escreve um livro, pensa que vai ganhar o Prémio Nobel. Se não achar que vai ganhar o Prémio Nobel, não vale a pena escrever. Isso é logo uma primeira coisa. Não tem hipótese de ganhar o Prémio, não vale a pena escrever. Portanto, temos que fazer com ambição. Temos que fazer com... Eu acho que é fundamental, e eu aprendi isso na minha vida profissional, que há uma dicotomia entre duas coisas que são aparentemente muito opostas, mas eu acho que são altamente sinérgicas na obtenção de resultados. Uma, por um lado, é uma ambição desmedida. É muito importante sermos ambiciosos. E depois também é uma consciência de humildade absolutamente permanente e vigilante que acaba, de alguma forma, por policiar essa ambição, trazendo-a à realidade, mas também não deixando que fiquemos um bocadinho acantonados nessa permanente humildade de não acharmos que, de facto, somos bons, somos diferentes, temos um lugar e podemos fazer a diferença. Essa para mim é a mensagem mais importante, é que
quando às vezes em conversas de café alguém diz não, mas eu não vou fazer nada porque isto era impossível de mudar e a gente nunca vai conseguir mudar o mundo e estas coisas, isto vai sempre ser a mesma coisa e tal. Isto é a pior coisa que se pode dizer, é o maior atestado de incompetência e irrelevância que passamos a nós próprios. Eu acho que nós estamos sempre a mudar o mundo. Obviamente isso não acontece, enfim, numa dimensão, se calhar, que seja aplaudida pelas Nações Unidas, mas sempre que interagimos com pessoas, seja em casa, no café, nas aulas, no trabalho, aqui, eu quando estou a falar e a responder às perguntas e a ter esperança de que alguém possa pensar também nas respostas quando estiver a ver esta nossa conversa, acredito e gostava de achar que toda a equipa envolvida neste projeto está também a ouvir a nossa conversa e no seu interior a questionar-se que de facto algumas coisas concordo, outras não concordo, de que maneira é que poderia ajudar, e isso é muito importante, é esse contágio positivo que é importante celebrar constantemente e procurar. No sentido da minha pergunta anterior, o que é que Coimbra tem de relevante no panorama nacional que a destaque das outras cidades que estão a concorrer? Bom, isso seria uma lista infindável. Seria uma lista infindável que passa por todas essas coisas que já dissemos. Pode começar nos tempos mais recônditos por dizermos que foi a primeira capital do país. Mas seguramente podemos elencar todos os títulos, podemos elencar todas as classificações, podemos fazer aqui um rol de circunstâncias que não são, apesar de tudo, à luz da maneira como hoje em dia as capitais são atribuídas, os títulos são atribuídos, não é o fator mais relevante. Não é tão importante o que foi feito no passado, mas é o que está a acontecer hoje. Ora, isso coloca-nos numa circunstância extraordinária. Quer dizer que, se o que vai ser avaliado é o que está a ser feito hoje, todos podemos contribuir. É precisamente aí que eu acho que a candidatura tem que ser mobilizadora, transformadora, aglutinadora de vontades, de espíritos, de sonhos, e é por isso que a vitória será de todos e a derrota seria, se acontecesse, que eu não acredito, também de todos. A vossa candidatura tem algumas parcerias nacionais e internacionais, dentro das nacionais e locais, a Universidade de Coimbra, e em parceria com o Centro de Estudos Sociais, realizar um estudo sobre a satisfação dos consumidores acerca da cultura na cidade de Coimbra. Qual é que é o resultado desse estudo? Bom. E tendo isso em conta, Coimbra está à altura de ser capital europeia da cultura? A primeira coisa que eu, com a devida vénia, gostava de anotar nessa pergunta é que a candidatura não é nossa. Portanto, a questão de a vossa candidatura é precisamente a primeira coisa que temos que combater. A candidatura é nossa, é de todos nós, é dos jornalistas, é dos professores, é dos alunos, é dos funcionários, é de todas as pessoas que vivem nesta região, na região, enfim, geograficamente definida pela CIM, por um lado, porque são os municípios que estão juntos nesta corrida, por um lado, mas por outro é também do país, é também da Europa. A Europa precisa de enriquecer-se percebendo o que acontece em Coimbra. Portanto, isso será para todos, de todos e para todos. Isto por um lado. Por outro, esse estudo que foi encomendado está a decorrer ainda. Não tivemos acesso ainda aos resultados, que obviamente iremos sobre eles refletir, porque é muito interessante. No Conselho Consultivo, que integra um conjunto de pessoas e é um núcleo da parte mais formal da candidatura que vai crescendo e que vai ganhando textura, força e peso através da contribuição das mais variadas pessoas dos mais variados setores, e fazem parte do Conselho Consultivo pessoas de Coimbra, do país, da Europa e do mundo, mas aquilo que é mais importante é percebermos, e é sobretudo aí que nasce a vontade desse estudo, percebermos situações que nos são trazidas, por exemplo, neste caso foi o professor Elias Feijó, da Galiza, que nos falava de um estudo que foi feito precisamente em Santiago de Compostela. E falava de coisas tão interessantes como a maneira como os locais percepcionam determinados pontos da cidade, a forma como os turistas percepcionam determinados pontos da cidade, ou a forma como pessoas que nunca estiveram cá
não virão cá nos próximos 30 anos, mas também têm uma percepção da cidade. E é importante percebermos de que maneira é que tudo isto pode contribuir para que se torne óbvio que a Comissão Europeia deverá decidir atribuir a Coimbra o título de Capital Europeia da Cultura em 2027. Certo, Luís de Matos, resta-me agradecer mais uma vez a disponibilidade e presença, e foi esta a nossa conversa com o coordenador da candidatura de Coimbra à Capital Europeia da Cultura para 2027, que acredita numa vitória. A união entre uma mente sã e um corpo são é uma ideia muito antiga que tem, pelo menos, a idade da academia. É antiga, mas não envelhece, como provam os grupos de estudantes que escolhem o nascer e o pôr do sol para treinar ao ar livre em pontos turísticos da cidade de Coimbra. O caminho das estudantes para a Universidade de Coimbra começa às 7 da manhã nas escadas monumentais. Mas hoje não têm como propósito estudar. Vieram treinar com o Solfit. 23, 24, 25, 26, 28, 29, troca, ok. O Solfit, além de fornecer aos seus atletas um treino outdoor, sempre variado, sempre diferente de cada treino, são treinos bem dispostos, em que os treinadores vêm sempre com uma alegria enorme e as pessoas têm gosto em treinar. O grupo é um grupo muito engraçado. Fazemos sempre treinos em sítios diferentes, sempre com este sol, com este nascer de sol ou com o pôr de sol. 6 para um braço, 6 para o outro, Telma. Isso. Tu não sabes? Bora. 10, os ombros, isso. Tens é que avançar mais os ombros. Avança mais os ombros. Aqui, isso. E agora, isso, melhor. Os cotovelos vêm para trás. O que me motivou à prática desportiva foi não só a saúde física, mas também a saúde mental. Fazer desporto é tipo, mesmo bom, e principalmente nas nossas idades, tipo, eu acho que é mesmo essencial. O Solfit tem um conceito super diferente de qualquer ginásio. Depois também porque acordar às 7 da manhã para vir treinar, tipo, o dia parece muito mais longo e parece que corre melhor, sabe mesmo bem. O objetivo dos treinos é oferecer aos atletas um bocadinho dos objetivos que eles procuram. Tentamos variar sempre o estímulo. Há pessoas que procuram treino de força, há pessoas que procuram treino de manutenção. Ser mais saudável, acordar cedo, ter uma rotina diferente e ser mais fit. Para a desportista Mafalda Peixoto, estas são as razões que a levaram a entrar no Solfit. Telma Catarina também participa nos treinos. O propósito é diferente, mas o objetivo é o mesmo: desporto e diversão. Sem dúvida que o facto de treinares ao ar livre dá-te uma motivação extra. Treinas com os teus amigos. O caso num treino fechado é muito mais difícil convencer alguém a ir ao ginásio, é sempre muito mais complicado. Treinos ao ar livre faz com que cries outra motivação. Perfeito, troquem. Basicamente treinamos em qualquer sítio. Qualquer sítio que tenha as mínimas condições para nós, para dar treino para os nossos atletas, é um bom sítio para treinar. O Solfit surgiu em 2014 e continua a espalhar energia pela cidade dos estudantes. Com preços acessíveis, este projeto capta a atenção dos mais jovens. Os treinos terminam sempre em alongamentos e as atletas sentem-se prontas para começar o dia. E assim termina o telejornal da turma de jornalismo televisivo da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 2019. Muito obrigado por ter escolhido a nossa companhia. Quem sabe se os nossos caminhos não se voltam a cruzar por aí. Até já!